Atenção! Torcedor São Paulino! O que parecia uma ruptura definitiva e uma guerra jurídica sem fim acaba de ganhar um capítulo completamente inesperado que está a dividir os bastidores do Morumbis. O caso Arboleda, que parecia totalmente perdido depois de o jogador ter falhado as reapresentações e ficado semanas no Equador, sofreu uma reviravolta monumental. E quem colocou mais lenha nesta fogueira foi ninguém menos do que Muricy Ramalho, uma das vozes mais respeitadas de toda a história do São Paulo. As declarações de Muricy pegaram toda a gente de surpresa e trazem um dilema pesado. O clube deve engolir o orgulho pelo bem do futebol ou manter a linha dura contra a indisciplina? Fica comigo até o final deste vídeo porque o que eu te vou contar aqui vai mudar completamente a tua perspectiva sobre o futuro da nossa defesa. Se achavas que o Arboleda nunca mais vestiria a camisola do tricolor, a realidade pode ser muito diferente e o desfecho desta novela está mais perto do que imaginas. Para entenderes o tamanho do problema, precisamos de voltar um pouco atrás. O Arboleda passou semanas afastado, no Equador, falhando prazos e notificações oficiais do São Paulo. O clima nos bastidores era de total indignação. Diretores, comissão técnica e até os líderes do plantel sentiram-se desrespeitados pela postura do defesa, que tem quase uma década de história no clube. A conversa inicial era de rescisão por justa causa ou um acordo amigável para ele sair de vez. O jogador chegou a contratar advogados de peso, mas o impasse com seu empresário travou a saída imediata. Para se proteger juridicamente de qualquer processo na FIFA, o São Paulo manteve os pagamentos e notificou o atleta para regressar. E ele regressou. Mas, atualmente, a realidade é dura. Arboleda está no Brasil, mas treina completamente isolado, em horários alternativos no CT da Barra Funda, totalmente queimado com a direção e sem qualquer contato com o plantel principal. É exatamente aqui que entra a bomba de Muricy Ramalho, que concedeu uma entrevista esclarecedora à ESPN e colocou o dedo na ferida. Muricy, com a experiência de quem conhece o São Paulo como poucos, foi muito sincero. Ele admitiu que, por estar fora da diretoria agora, não sabe o detalhe exato da gravidade da indisciplina, mas mandou um recado direto e corajoso para a alta cúpula do clube. Ele disse textualmente que o clube precisa de deixar o orgulho de lado. Segundo Muricy, o São Paulo tem de colocar o resultado desportivo em primeiro lugar. Ele lembrou que a defesa é um setor onde o clube tem carências e fez uma pergunta retórica muito forte. O São Paulo tem dinheiro para ir ao mercado e contratar um defesa do nível do Arboleda hoje? A resposta implícita é óbvia. Não tem. Essa visão do Muricy gerou um debate tremendo. Por um lado, ele destaca as qualidades únicas do Arboleda. O equatoriano é um jogador impressionante fisicamente. Muricy destacou que ele pode ficar muito tempo sem jogar, mas quando volta a treinar, recupera a forma quase instantaneamente. Ele não precisa de tempo para se readaptar ao ritmo de jogo. Ele entra em campo e resolve. Desportivamente, o São Paulo sabe perfeitamente onde estão os seus problemas e as suas debilidades defensivas. Ter um jogador desse nível treinado à parte, enquanto a equipa sofre em campo, é um luxo que, na visão de Muricy, o clube talvez não se possa dar. É a velha máxima do futebol. O pragmatismo acima do orgulho. Mas a moeda tem dois lados. E o gancho que prende a diretoria nesta situação é puramente ético e disciplinar. Se o São Paulo simplesmente reintegrar o Arboleda como se nada tivesse acontecido, que mensagem estará a passar para o resto do grupo? O que vão pensar os líderes do plantel? Os jogadores dedicados que cumprem rigorosamente os horários e as regras do clube? Seria visto como passar a mão na cabeça de quem abandonou o clube por quase um mês. Seria quebrar a autoridade da comissão técnica e da própria diretoria. Por isso, a situação é tratada como um verdadeiro campo minado jurídico e político. Neste momento, o plano traçado pelo Departamento Jurídico do São Paulo e pela diretoria tem sido muito cauteloso. Manter o Arboleda treinar em separado serve para cumprir a legislação trabalhista, evitando que o jogador alegue que foi impedido de trabalhar, o que daria margem para ele processar o clube. A estratégia desenhada nos bastidores aponta para segurar o jogador nesta condição de isolamento, aplicando as multas pesadas devidas pelos dias de ausência e aguardar estrategicamente pela abertura da janela de transferências no meio do ano. A ideia principal da diretoria ainda é encontrar um clube interessado e negociar o defesa, gerando algum retorno financeiro ou pelo menos aliviando a folha salarial, economizando os valores previstos até o fim do contrato. Contudo, as palavras de Muricy Ramalho ecoaram forte e abriram uma terceira via que parecia impossível. Será que, perante uma necessidade urgente de resultados e com a pressão das competições a aumentar, a diretoria pode ceder e promover uma reconciliação forçada? O futebol é dinâmico e os resultados em campo ditam as regras. Se o setor defensivo falhar e a pressão da torcida aumentar,
A tentação de usar um ativo que já está pago e a treinar no CT será gigantesca. É um duelo claro entre a disciplina institucional e a necessidade técnica de vencer jogos. O desfecho desta novela do Arboleda está muito próximo de ser decidido e a janela de transferência será o divisor de águas definitivo para sabermos se o São Paulo vai manter a postura firme de negociá-lo ou se o pragmatismo defendido por Muricy Ramalho vai prevalecer, trazendo o equatoriano de volta aos relvados com a camisola tricolor. E tu? O que achas que o São Paulo deve fazer? Concordas com Muricy que o clube deve deixar o orgulho de lado e reintegrar o Arboleda porque o time precisa dele em campo? Ou achas que a indisciplina dele foi grave demais e ele nunca mais deveria jogar pelo clube? Deixa a tua opinião sincera aqui nos comentários, porque a tua voz é fundamental para o debate do nosso tricolor. Se gostaste desta análise detalhada e queres continuar a acompanhar todos os desdobramentos desta e de outras notícias exclusivas do São Paulo em primeira mão, não percas tempo. Inscreve-te já no canal, ativa o sininho das notificações para não perderes nenhum vídeo e deixa